todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós trouxemos uma proposta de uma reflexão, de autoconhecimento, mas antes vamos fazer nossa oração, agradecendo de estarmos aqui, dessa oportunidade, e que possamos trazer mais um pouco de conhecimento, né, para trazer para o nosso processo de autoconhecimento e de transformação. A proposta, então, de hoje é abordar o tema que está no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que começou por sendo átomo, e quem sou. Na primeira metade da palestra, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que traz a Gênese, o próprio Livro dos Espíritos, sobre a fundamentação, né, da ordem na natureza dos espíritos, os elementos gerais do universo. E numa segunda metade nós vamos falar então, dentro desse processo todo, né, quem somos, propor essa reflexão e por onde andamos, né? Então essa expressão, ela saiu lá do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que começou sendo átomo, em resposta à pergunta 540. Nessa pergunta, Kardec falava e comentava sobre a interferência dos espíritos nos fenômenos da natureza e perguntou se esses espíritos eles eram inconscientes, agiam de impulso instintivo ou de refletido impulso, né? Ou se usavam o livre-arbítrio. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: que existiam espíritos mais atrasados, que ofereciam utilidade ao conjunto e eram inconscientes, e que com o passar do tempo mais tarde, né, com as suas inteligências houvessem alcançado um certo desenvolvimento, eles ordenariam coisas do mundo material, depois do mundo moral, e que tudo assim se servia na natureza, tudo se encadeava, desde o átomo primitivo até o arcanjo, e que também começou por sendo átomo. Ou seja, uma admirável lei de harmonia, né? Então a gente entra nas leis de Deus, né? E por que eu trouxe essa passagem, né? Porque nas obras básicas, principalmente no Livro dos Espíritos e na Gênese, trata e os Espíritos nos explicam como é que se dá esse processo todo de evolução que estamos inseridos, né? Nessa grande lei de harmonia, a começar, né, do átomo até o arcanjo. Então, dentro da ciência hoje, nós sabemos que o átomo, que antes era considerado indivisível, ele tem várias outras partes dentro dele, comportamentos que a ciência vem descobrindo, mas que existe, sim, um princípio inteligente e uma origem a partir de uma substância universal, que o Livro dos Espíritos já nos dizia, né, que é o fluido universal que compõe todo o universo. Então esse átomo, essas moléculas que vão se formando, a partir de um princípio inteligente, elas vão se agregando e formando desde os minerais, o material inorgânico, até os materiais orgânicos, onde entram então aí os vegetais, o reino animal, onde nós nos encontramos, os animais bem primitivos, que não têm consciência nenhuma, os animais mais inteligentes que começam a desenvolver um pouquinho da sua inteligência, embora não tenham ainda consciência de si, e o homem, que é a fase em que nós estamos, que passa então pelo processo de hominização e começa a ter consciência de si mesmo. Então, no momento que a gente adquire essa consciência, então a gente deixa de servir ao conjunto, né, começa a ter um livre-arbítrio, ter decisões em cima desse campo material todo, né, e da minha evolução como espírito, para seguir esse meu processo de transformação em que eu vou perdendo essa materialidade bruta, né, esse determinismo definido pela matéria, e evoluindo em direção a Deus, ao plano espiritual, né, em várias fases, como os livros nos ensinam das obras básicas. Bom, voltando um pouquinho ao fluido universal, lá no item 23, está escrito assim: para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-nos sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino.
Então, muitas vezes, os espíritos colocam nas obras que é difícil colocar em palavras, em imagens, que como a gente está habituado dentro da nossa consciência ainda material a entender, né, o que significa todo esse fluido universal. E eles nos explicam isso, que eles tentam figurá-lo, ou seja, colocar de uma maneira concreta, né, para que a gente possa entender. Mas eles seguem dizendo que nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele, ou seja, saturado desse fluido cósmico universal. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Como disse Cristo, né? Eu e o Pai somos um. Então, nós como espíritos, e dentro desse processo todo, dessa lei universal, desse fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados desde a época em que começamos como, né, sem consciência, em conjunto, a participar desse processo todo, até adquirirmos a nossa consciência, nós estamos mergulhados nesse fluido. Então, dentro desse fluido cósmico universal, o que a gente entende já por ciência, a gente conhece o átomo, né, a gente conhece as galáxias, quantos bilhões de anos, mais de 13 bilhões de anos que a gente sabe que houve essa formação de universo pela nossa ciência. Né? Nós sabemos que a nossa Terra levou mais de 4 bilhões de anos, está levando para se formar, e que nós estamos então mergulhados nesse fluido. E que dentro desse fluido observável, que é a matéria densa que os nossos sentidos são capazes de captar, nós sabemos que 1,5 bilhões de anos, isso a ciência também nos diz, é que levou para que a matéria orgânica começasse a se formar dentro da Terra. Então, olha o tempo em que nós, como princípio inteligente, já estamos aí, né? Sem falar nos outros orbes da criação, que a gente vai falar daqui a pouco. E dentro desse universo que a gente vê, que a gente consegue visualizar, né, sentir, palpar, existem todas as outras forças que a ciência também já reconhece, como o eletromagnetismo, força forte, força fraca, e a própria matéria, que eu gosto muito de dar o exemplo do gelo, que se a gente pega um cubo de gelo e derrete, ele vira água, e se a gente ferve, essa água evapora, e ela continua sendo matéria, e matéria no ar, que também é matéria, e a gente não vê. Então, toda essa matéria que está nesse universo, incluindo o que os cientistas já reconhecem hoje, que chamam de matéria escura e energia escura, que compõe mais de 90% do universo. Ou seja, o que a gente enxerga num céu estrelado representa menos de 5%, né, de toda a matéria que existe no universo e que a gente não vê. Então, tem muito mais matéria aí que a gente se relaciona sem se dar conta, nesse plano ou no plano espiritual, que faz parte, então, desse universo todo que a gente está mergulhado. Então, mergulhados dentro desse fluido todo universal, fazendo parte da lei divina. Nós podemos voltar também um pouco na questão dos planetas, e sabemos que a nossa Terra é um mundo de expiação e provas, mas que existem muitas moradas na casa de meu Pai, e que mundos inferiores e mundos superiores existem. Nós temos um exemplo da história que está no livro A Caminho da Luz, né, do Chico também, que fala sobre o Capela, que está lá na constelação do Cocheiro. Capela estava muito na frente de nós, e hoje já é um mundo mais avançado. Teve também um momento de transição planetária. Esse momento de transição planetária, os espíritos que lá estavam, que não tinham atingido ainda um grau de evolução que pudessem continuar nesse planeta, eles foram exilados e mandados muitos para a Terra. Né? E quando a Terra ainda estava nos seus primórdios. E lá em Capela, Emmanuel nos diz que esses espíritos, depois de virem para a Capela, eles levaram séculos e séculos para retornar, e alguns ainda estão na crosta terrestre. Sendo que a nossa crosta terrestre já tem um histórico reconhecido pela ciência, que tem civilizações há 12 mil anos. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque dentro desse processo todo, olha quão velho nós somos. Né, o quanto nós trouxemos, né, de
experiências da matéria, seja na fase inconsciente, seja na fase consciente. Quantas e quantas encarnações construindo o que é hoje a nossa personalidade, o nosso ego. Então a gente ainda pode seguir com o Chico e aí com o André Luiz em Libertação, que diz o seguinte: há milhões de almas humanas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos, que é um outro exemplo, então, de uma outra passagem que nos confirma, né, esse tempo longínquo aí, que a gente vem traçando. E conclui-se também, a gente pode seguir no pensamento de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sobre esse processo de transformação que a gente passa. O homem é, pois, ao mesmo tempo, espírito e matéria, alma e corpo. Mas talvez espírito e matéria não sejam mais do que simples palavras, exprimindo de maneira perfeita as duas formas da vida eterna. Então é o que os espíritos muitas vezes nos dizem, né? Que às vezes a gente não consegue entender muito bem porque é difícil, né? Eles precisam concretizar as palavras, figurar, botar imagens, por isso que Jesus também falava muito em parábolas para que a gente possa entender. Mas nesse processo todo, né, a gente consegue entender esse processo de transformação, onde, seguindo então com o Leon Denis, né, dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, adquire atividade e se expande e se eleva no espírito. Então, esse processo de transformação, já que passamos por isso e estamos no estado nominal, né, é de buscar essa expansão e essa elevação no espírito, né, deixando cada vez mais a materialidade bruta para trás. E perguntamos, né, quem somos nós? Onde estamos nós nesse processo? Né? Então, no momento que nós entendemos essa nossa imortalidade, estarmos dentro desse fluido universal e dentro desse processo todo de transformação, nós entendemos Deus dentro de nós. Não que a gente não saiba, porque nós somos criaturas de Deus, né? Mas às vezes o nosso ego, a gente esquece disso. Se a gente não esquecesse, a gente muitas vezes não agia como age ainda hoje, né? Então a gente começa a perceber um movimento primordial dentro da lei e dentro de nós mesmos, no qual nós fazemos parte, né? E passamos a amar a Deus sobre todas as coisas. E a vida pedindo um movimento no amor. E nesse movimento a gente começa a tentar, né, a buscar amar o próximo como a gente mesmo. Como é que é esse processo de mudança? Né? Vamos trazer para a prática um pouquinho, né? Então, uma da parte disso é a busca pelo autoconhecimento. No momento que a gente busca o autoconhecimento, a gente consegue passar com mais força pelas expiações, né, pelas provas e por esse processo de transformação. Então vamos para essa parte agora. Bom, aí nós pensamos sempre que há uma fórmula mágica, né? Então a tendência é a gente sempre buscar, bom, qual é a receita, né? Quais são os 10 passos para conseguir a transformação? Então assim, isso não existe, E a gente pode trazer uma passagem que está lá no livro do Divaldo, pela Joana de Ângeles, que é o Ser Consciente, dentro da série psicológica, né, que diz o seguinte: o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Então ela já puxa, né, essa necessidade da gente buscar por esse autoconhecimento, sair dessa cápsula que a gente vive, né, desse mundinho interno nosso e começar a buscar esse crescimento. Porque a gente nasce, né, e começa a traçar metas para a nossa felicidade. Então essas metas vão para o estudar, para o emprego, constituir família, curtir um pouco da vida, afinal de contas a gente merece, né? A nossa saúde, que tem que ser mantida, e não que isso não seja importante, isso é extremamente importante, a gente precisa cuidar também do corpo físico. Só que a gente começa a se envolver nessa função toda de trabalho, e aí aparece mais trabalho, e aí para eu adquirir ou para manter uma família eu tenho que ter dinheiro, e aí eu trabalho mais, e eu quero curtir também, então eu trabalho mais para ter dinheiro para poder curtir, né? E para manter saúde eu tenho que pagar um plano de saúde, e aí vai. Eu acabo na minha vida, né, dentro da minha cápsula, né, da minha bolha, dentro de um sistema todo montado de vida que a gente vive nessa sociedade hoje, né, sempre buscando
esses ideais de felicidade, e aí os meus próprios ideais de felicidade acabam sendo problema, porque eu me desgasto no trabalho, então o trabalho me gera infelicidade, eu acabo não tendo tempo para dar atenção para minha família, eu me envolvo no trabalho, eu me envolvo em toda a tecnologia, nas mídias sociais, e a minha família, eu acabo sem suporte, porque eu não me conheço, como é que eu vou conseguir lidar, né, dentro de um contexto familiar? Então começam as brigas familiares, e tudo que eu tracei de felicidade vira angústia e vira infelicidade. E aí, como não sobra tempo para muita coisa, né, a gente acaba, né, vivendo, né, passando-se os anos, não, porque eu preciso resolver isso ou aquilo, e acaba criando máscaras para a gente mesmo, que a gente vai usando, né, e vai fazendo alguma coisinha ali, né, dentro daquela busca, né, que é, eu vou lá uma vez por semana na Legião, né, ou assisto uma palestra em qualquer lugar, né, mas também não tenho muito tempo de ler um livro, e fica fazendo pinceladinhas que só servem ali para o momento, mas que não parte para esse processo de transformação. Faço uma caridadezinha ali, né, e vou vivendo a minha vidinha, amando a mim mesma. Quanto muito conseguindo amar a família, né, quando ela não se torna um problema dentro desse contexto todo. Então, uma outra passagem do livro diz o seguinte: somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Então aí a gente volta na importância do porquê, falado no início, né, desse nosso encontro, sobre as questões todas que a Gênese nos traz, que o Livro dos Espíritos nos traz, sobre a imortalidade, sobre o processo que nós viemos, né, de transformação, sobre as necessidades da matéria. Nós temos necessidades biológicas, e aí se a gente começa a entender todo esse processo, a gente não se julga tanto, a gente começa a entender um pouco, né, o que é esse processo de transformação, sem se culpar, sem se justificar. Né? Então a gente também começa a compreender que se a gente tem milhares e milhares de encarnações, né, o que é a complexidade, né, que está dentro de nós, porque a gente pode não lembrar dessas outras encarnações, mas tudo que a gente viveu não está apagado, está gravado lá no nosso inconsciente e faz parte, né, mesmo que mascarado, da nossa personalidade. Todos os defeitos que a gente trouxe de outras vidas, a gente pode até estar com eles amenizados, mas a gente já passou por isso, então a gente não se julga e não julga o próximo também. Então todo esse reconhecimento é importante, é necessário. E aí a gente começa então a se descobrir, né, a revelar as nossas máscaras para a gente mesmo e começar então a trabalhar essas nossas fraquezas, esses nossos defeitos e também achar, lógico, as nossas potencialidades. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos deuses, né? Nós trazemos todas essas potencialidades dentro de nós. Potencialidades que precisam ser trabalhadas, né? Para que elas, todos aqueles defeitos sejam transformados em busca de Deus, em busca do amor, né? Da transformação no amor, né? Não nas questões de moral social só. Porque a moral dada pelas sociedades vão por épocas, né? Então se a gente pegar, por exemplo, a época que tinha a escravatura, né? Que eu poderia ser considerado uma pessoa boa só por tratar bem os meus escravos, e hoje ter escravo é um absurdo, né? Então quantas coisas vão mudando, né? Então a gente sempre tem que trabalhar essa transformação dentro, né, da visão primordial, que é o amor. Né? Então fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. Então, de novo, não tem fórmula, né? A gente tem que passar a se autodescobrir, né? Sair dessa bolha que a gente se coloca, dessa preguiça que muitas vezes a gente se coloca, desse mundinho que a gente cria pra gente, né? E começar a buscar. Então a gente pode buscar esse conhecimento em tantos livros, né, que a gente tem, tantas obras que os espíritos nos mandaram com explicações, que estão disponíveis em físicos, né, em livros mesmo, muito na internet. A gente encontra hoje audiobooks, quem não tem muito tempo de ler,
bota os fonezinhos de ouvido, tá indo para um trabalho, escutar. Palestras como a que a gente está tendo hoje, tem muitas na internet. A Federação Espírita tem muito trabalho também voltado para as mídias sociais, YouTube, Facebook. Fazer uma terapia, por que não, né, de autodescobrimento, para entender os problemas, né? Isso tudo é muito importante que a gente, então, abra um espaço dentro dessa nossa rotina cheia que a gente vive, né, para buscar essa transformação e não deixar isso de lado. Senão a gente vai passar toda a existência e não vai conseguir chegar nem aos pés dessa transformação necessária, né? E uma outra coisa importante que a gente tem que pensar que essas transformações não são só sobre o ponto de vista material e são também mentais. E uma coisa importante que surge aí são os nossos pensamentos, que eu quero chamar a atenção para vocês nesse momento. Então, nessa questão do pensamento, o que eu trago para vocês agora é o livro do Chico, né, onde o André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, coloca que, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísicos, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental. Então, por isso que é importante entender todo aquele processo que a gente falou lá no início, né? Em Mecanismos da Mediunidade ainda traz assim: entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Então, o nosso pensamento também é matéria. É aquela matéria que a gente não vê. E esse pensamento, com ele, nós cocriamos, né? Nós mentalizamos e cocriamos. Então, tanto nos nossos atos concretos, né, nós também precisamos zelar pelos nossos pensamentos. Então, olha só a representação dessa figura para melhor entender, né? Então, estou eu lá com o meu pensamentozinho, né? E cada vez que eu penso, ele se materializa. Pela ciência, mais ou menos, nós sabemos que nós temos os pensamentos conforme o batimento do coração. Cada batida do coração é um pensamento. Mais ou menos nós temos uns 100 mil pensamentos por dia. Então, imagina se nós ficamos pensando 100 mil vezes em um determinado assunto. Olha o poder de cocriação que tem esse meu pensamento. E aí vem o poder da oração também, né? Quando ele é positivo, né? Mas vamos supor que esse meu pensamento não é positivo. Esse meu pensamento é um pensamento de tristeza. E eu fico martelando naquilo. E esse pensamento vai cocriar, e a gente também sabe, pela literatura toda espírita, né, que esse pensamento, ele se liga, né, como ondas de rádio a outros pensamentos, tanto de encarnados quanto desencarnados. E eu formo um elo de ligação com quem pensa igual a mim. Então, se eu pensar, né, positivamente ou negativamente, seja o pensamento que for, quanto mais eu pensar, mais força ele vai ter. E se esse meu pensamento se unir com de outras pessoas, mais força esse pensamento vai estar. Por isso que se fala na psicosfera da Terra, né? A energia que tem na Terra, porque dominam os pensamentos todos, co-criando na psicosfera da Terra. E todo esse pensamento estão difundindo e eu vou me retroalimentando. E como então é difícil, porque, como diz Emmanuel, em Pensamento e Vida, somos a soma de muitos. Nós somos a soma de muitos porque estamos então mergulhados, né, nesse pensamento divino, nesse fluido universal. E como pensadores nós estamos cocriando. E estamos todos ligados nesse ambiente, né? Então fica muito difícil conseguir, às vezes, fugir e se livrar, entre aspas, né, de um pensamento negativo. Então, por isso que Jesus dizia: a carne é fraca, né, orai e vigiai. Então, a carne é fraca porque todo esse processo material que a gente passou, o próprio organismo da gente, com muitas coisas instintivas ainda que precisamos lidar, com todo o nosso histórico de encarnações, com processos que
trouxemos e que constituem a nossa personalidade, nós temos tendência a voltar aos erros. Então nós precisamos, né, ter força para não resistir, para resistir e não cair em tentação. E precisamos orar e vigiar, por quê? Porque nós temos que manter os nossos pensamentos para coisas boas, né, para pensamentos, né, que vêm do alto, do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, que vem de Deus, né, que vem do plano espiritual, que quer nos ajudar. E não deixar que o nosso pensamento se ligue, né, com coisas negativas, porque vai ser muito mais difícil, depois que eu estiver ligado nesses processos, eu me desvincular deles. Até porque todos então esses pensamentos viram ações, né? E quanto mais concreto, mais preso à matéria, mais difícil vai ser essa libertação e essa transformação em mim. Lá no livro Libertação, pelo André Luiz, diz assim também: átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda a matéria em si, passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou ignorantes, amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação, conhecido na crosta planetária e além dele. Né? Então, toda essa matéria, tudo isso faz parte, então, de todo esse processo e cabe a gente saber no que a gente vai utilizar, né? No que a gente vai cocriar. Então, toda essa parte até aqui é importante para a gente seguir no nosso autoconhecimento, no nosso processo de autoconhecimento. Eu entendendo que eu faço parte, então, desse processo de imortalidade, reconhecendo as minhas fraquezas e os meus defeitos, eu posso começar a trabalhar eles, né, e a seguir dentro das minhas potencialidades dentro da lei divina, né? E uma das leis é a lei da destruição, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 728, diz o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Né? Então, esse processo todo, a gente começa a entender todos os processos de expiação por que passamos. Quem somos, então? Nós somos seres duais, nós temos muitas trevas ainda dentro de nós, mas nós temos muitas potencialidades ainda dentro de nós. Né? Então, quando a gente passa por um processo doloroso de sofrimento, a gente, ao invés de pensar, eu sofro porque eu mereço, porque é meu karma, enfim, a gente começa a pensar assim, por que eu estou sofrendo? Qual é a função desse processo? O que eu devo, né, trazer, né, de aceitação e de transformação dentro de mim? Né? O que faz parte de um determinismo, ou seja, coisas que eu não posso, que eu não tenho como atuar no estado em que estou, né? E coisas que dependem só do meu livre-arbítrio. Então, como diz Emmanuel, né, errando para aprender ou acertando para elevar. Então, eu vou tentando, dentro das minhas condições, né, eu vou tentando fazer essa transformação para poder elevar, e vou aceitando as minhas provas, né, dentro das minhas potencialidades, e vou passando, então, por esse processo de transformação. E aí eu consigo, aos pouquinhos, transformar o que era o medo numa força, o que era uma raiva, uma ira, numa benevolência, o que era uma astúcia numa lealdade, o que era o cansaço numa energia. E todos esses outros tantos defeitos que temos. Né? Então, se eu sou, por exemplo, medrosa, eu acho que eu tenho medo de tudo, eu acho que eu tenho muito pouco na vida, então vou lá me candidatar a trabalhar como voluntária em hospitais que tem, né, os amigos lá dos hospitais, em um asilo, em creches comunitárias, servindo alimento para quem não tem, para sentir realmente na pele o que é o sofrimento, quanto a gente sofre, né? Pode ser que isso me ajude a transformar, a ter mais coragem diante da vida, né? Se eu sou vaidoso, né, de repente eu tenho vaidade, então, de repente, vamos fazer uma palestra para, né, pelo menos uma palestra eu transfiro conhecimento para alguém, né?
Se eu sou astuto, eu gosto de me dar bem, então vamos lá, né, tentar arrecadar fundo para uma instituição de caridade, né, vamos arrumar formas de conseguir que aquela instituição promova coisas para o bem. Então, assim, eu vou transformando os meus defeitos, né, dentro desse processo. E no momento que essa transformação começa a acontecer em mim, eu começo a entender realmente quem sou, né, sem me culpar, né, sem me desculpar, né, dentro do meu processo. E aí eu começo a começar a ouvir o meu anjo da guarda, aos meus mentores, né? Eu começo a me conectar, então, em pensamento mais frequentemente e aceitar mais essas orientações que vêm de tudo que é forma a soprar no meu ouvido. Aí eu passo a entender que dentro desse processo não é mais só eu. E aí eu começo a entender que eu não vou sozinho, mas para onde vamos? Embora seja uma evolução pessoal, né, que a gente trilha muitas vezes sozinho, de autoconhecimento, no momento que eu passo a conseguir desenvolver um pouquinho desse amor, né, que não é só um amor do ego, não é um amor só a mim mesmo, eu começo a amar um pouquinho mais próximo, eu começo a perceber que não sou só eu, né, que eu preciso compartilhar desse amor e ajudar o próximo também a seguir, né, a esse processo todo de evolução que a gente passa, né? Então, a gente passa a amar o próximo como a si mesmo, né? Então, nós estamos aí nesse processo, né? E o objetivo, então, da palestra de hoje era trazer um pouquinho dessa reflexão para o nosso dia a dia, né? Para a gente começar, dentro das nossas rotinas diárias, abrir mais espaço para esse tipo de reflexão, mais maneiras de conseguir trabalhar isso dentro de nós. Então era essa a mensagem de hoje, espero que vocês tenham aproveitado, agradeço, né, os ouvintes aí que estiveram acompanhando com a gente esse trabalho, né? Convido vocês a ouvirem, se já não assistiram às outras palestras que já estão gravadas no YouTube, as próximas que virão, né? E vamos fazer nossa oração final, agradecendo ao Plano Maior, a Deus, ao nosso Mestre Jesus, né? Que nos ajude, então, nesse nosso processo de transformação e que nos dê força, né? Sempre nessa nossa caminhada, que a gente possa trazer isso para a nossa vida, iluminando a nós e aos que nos cercam. Que assim seja. Um abraço a todos.